Oi, tchau. A gente não sabe muito bem que saudação começar esse vídeo sobre a Oi, que teve a falência decretada e revertida em um espaço de 4 dias. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, é um oi sumida, já que a justiça resolveu reverter a decisão que faliu a Telecom. Mas novos episódios dessa treta podem vir aí. Mais do que a falência ou recuperação judicial, o que importa para nós nesse vídeo é outra pergunta. O que aconteceu com a Oi? Afinal, a gente está falando de uma empresa que já, em suas raízes, foi conhecida como Supertele, atendendo cerca de 65% do Brasil, mas hoje está nessa pindaíba aí que a gente já conhece. Então, hoje eu estou aqui para te contar a história da ruína da Oi. Então já curte e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo investidor que quer saber rápido e fácil o que raios aconteceu com essa empresa. Já fez isso? Então vamos lá! A nossa história começa lá no final da década de 90, quando o sistema de telefonia brasileiro era estatal e centralizado na Telebrás. Aí, no ciclo de privatizações que o governo Fernando Henrique Cardoso promoveu, esse sistema foi dividido em 12 empresas, sendo 3 grandes holdings regionais de telefonia fixa: a Telemar, a Telecentro-Sul e a Telefônica de São Paulo. O maior desses blocos era a Telemar, o embrião do que hoje é a Oi, montada para ir ao leilão de privatização em 1998, por meio de um consórcio liderado pelo grupo Andrade Gutierrez. Foram investidos 3,4 bilhões de reais na compra da holding. Os recursos que financiaram tudo isso vieram do BNDES e de fundos de pensão como a Previ, do Banco do Brasil, a Funcef, da Caixa, e a Petros, da Petrobras. Em outras palavras, era como se o BNDES e os fundos de pensão fossem, ao mesmo tempo, acionistas e credores da companhia. Formada por 16 operadoras estaduais de telefonia fixa e responsável por uma área que se estendia do norte ao nordeste e avançava pelo sudeste, a Telemar nasceu gigante, o que lhe rendeu o apelido de Supertele. A marca Oi só surgiria em 2002, quando a Telemar decidiu entrar no mercado de telefonia móvel com uma proposta bem diferente do tom sisudo das teles da época. A estratégia funcionou. A marca ganhou força tão rápido que acabou engolindo a identidade original do grupo. Poucos anos depois, Telemar já era um nome reservado a documentos e notas contábeis. Mas ainda nos anos 2000, a empresa tomou uma decisão técnica que se revelaria devastadora: a aposta na tecnologia de telefonia fixa via antenas. A solução parecia barata e rápida para bater a meta de universalização em regiões mais remotas, mas entregava um serviço de baixa qualidade, sofria interferências e ficou obsoleta com a expansão da internet. Ou seja, enquanto os concorrentes investiam em redes cabeadas, a Oi ficou presa em uma estrutura frágil e difícil de escalar. O erro custou caro. A Oi teve que reconstruir grande parte da rede depois, gastando muito mais do que teria investido se tivesse seguido o padrão tradicional desde o início. O atraso tecnológico corroeu o caixa, atrasou a competitividade na banda larga e comprometeu a capacidade de gerar receita da companhia. Esse é um movimento que muitos analistas consideram ter sido o pontapé inicial para o declínio da empresa muito antes das grandes fusões e das recuperações judiciais. E aqui eu já emendo o segundo grande problema para a Oi: a sede por expansão, que gerou uma série de aquisições mal calculadas. A que mais ficou na memória das pessoas foi a união com a Portugal Telecom, anunciada em 2013 e considerada até hoje um dos piores negócios da história recente do setor. Logo depois da operação, a Oi descobriu que a Portugal Telecom havia feito um investimento bilionário em títulos de dívida de uma holding do grupo Espírito Santo, que acabou falindo. A Oi foi forçada a absorver esse prejuízo, um golpe do qual ela nunca se recuperou. Em 2016, sufocada por uma dívida de 65 bilhões de reais, a Oi entrou em sua primeira recuperação judicial, que foi a maior já registrada no Brasil. O processo ajudou a reorganizar parte do passivo, e a Tele até conseguiu sair da RJ, mas depois voltou. Isso porque o processo não resolveu o problema estrutural da Oi, um negócio pesado, com baixa capacidade de geração de caixa e necessidade constante de investimentos em rede. Em 2023, a operadora entrou em sua segunda recuperação judicial, dessa vez ainda mais complexa. A empresa alegava não ter condições de honrar dívidas,
queda de geração de caixa e deterioração de sua posição operacional após as vendas dos principais ativos na recuperação judicial anterior. Sem a operação móvel, sem as torres e cada vez mais dependente da receita da Vital, que é o negócio de fibra ótica da companhia, que não crescia ao mesmo ritmo que as despesas, a Telecom voltou a pedir proteção judicial para evitar a insolvência. E aí ela começou a colocar praticamente todos os ativos remanescentes na prateleira. Carteiras de fibra, data centers, infraestrutura regional e até mesmo parte da participação que ainda tinha na Vital. Mas todo esse processo gerou um enorme atrito entre credores financeiros, debenturistas, fornecedores, acionistas minoritários e até os sócios da própria Vital. Enquanto a Oi tentava vender seus pedaços restantes para levantar caixa, os credores exigiam prioridade no recebimento e travavam operações que, segundo eles, poderiam desvalorizar garantias. A Vital, por sua vez, questionava preços e governança sempre que percebia risco de diluição ou pressão excessiva sobre a rede. E aí, esse episódio que estamos vendo nas últimas semanas veio à tona. Isso porque nos últimos meses a Oi não estava nem mesmo conseguindo pagar as contas do dia a dia, aquelas necessárias para a sobrevivência da empresa, as chamadas dívidas extraconcursais. Segundo a Justiça, o valor dessas dívidas está ali entre 1,5 e 1,7 bilhão de reais. Sem ter de onde tirar esse dinheiro, a Oi entrou na Justiça para pedir proteção contra esses credores. Sim, os credores de fora da recuperação judicial. Em outras palavras, e aqui sendo bem clara, a Telecom, que já era blindada contra as cobranças dos credores que estavam envolvidos na RJ, passou a querer se proteger também dos que não estavam nesse bolo, em uma espécie de terceira recuperação judicial, o que não é permitido no Brasil, já que a empresa já estava com outro processo em curso. Segundo a Justiça brasileira, com essas limitações, a Oi tentou apelar até mesmo para a Justiça norte-americana, por meio do Chapter 11, a lei de falências nos Estados Unidos. É importante lembrar que a Oi já estava no Chapter 15, o mecanismo usado para que a Justiça norte-americana reconheça e dê suporte a um processo de recuperação judicial que está acontecendo em outro país. Ou seja, a companhia queria sair do 15 e 15 para entrar no 11, mas ela não conseguiu. Em paralelo, a Oi também tentou pedir proteção contra os credores na Justiça brasileira mesmo, solicitando a suspensão temporária por 60 dias do pagamento dessas despesas de fora da recuperação judicial. Mas a juíza entendeu esse pedido como um sinal de que a Oi não tinha condições de continuar em pé. Assim, a Justiça colocou a Telecom de cara com a falência, destituindo o conselho e nomeando um time para comandar a empresa. A missão era manter as atividades essenciais funcionando. Segundo apurou o Seu Dinheiro, essa decisão foi inédita no país. Isso porque foi uma iniciativa da própria juíza, não eram os credores que estavam pedindo a falência da Oi. Geralmente, em processos como esse, existe um terceiro personagem, com frequência o próprio credor, que faz esse pedido contra a empresa em recuperação, por possíveis descumprimentos do cronograma de pagamento. Aí virou todo esse imbróglio. A Justiça pediu a falência da Oi, mas a decisão foi revertida na segunda instância, atendendo um pedido do Itaú, um dos maiores credores do grupo. O bancão recorreu da decisão, argumentando que continuar a RJ seria mais benéfico para todos os credores, incluindo ele próprio. A desembargadora responsável pelo caso reconheceu o grave endividamento da Oi, mas não enxerga que a recuperação da empresa seja impossível, pelo menos por enquanto. De acordo com o tribunal, o problema central da Oi era a ineficiência da gestão anterior, o que fundamentaria a substituição da administração, não a falência. Por isso, a desembargadora também ordenou a investigação da Pinco, uma das principais acionistas da companhia. A apuração será focada em possíveis indícios de má gestão e abuso de poder de controle por parte da gestora, que entrou no capital da Oi após a capitalização da dívida. A segunda instância, ao suspender a falência do Grupo Oi, também determinou a intimação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e da União para que se manifestem no processo. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público, que solicitou a reavaliação da postura do governo em relação aos contratos deficitários de concessão da Oi. A desembargadora enfatizou que a intervenção do governo pode ser crucial para evitar a falência da companhia e garantir a continuidade dos serviços essenciais. Bom, até agora o que temos sobre a Oi é isso. Qualquer atualização a gente vai colocar na descrição desse vídeo. Então dá uma olhadinha lá antes de sair e aproveita para curtir e se inscrever se você gostou desse conteúdo. Eu sou a Bia Azevedo e até mais.